Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Essa é a palavra de Deus. Bem, para não perdermos o eixo do que nós estamos estudando, nós temos expondo aqui, sempre que possível, o livro de Apocalipse durante esse ano. E uma das coisas que a gente tem frisado, tem tentado falar sempre, é que o livro de Apocalipse, primeiro, ele não é um livro que fala das coisas futuras. Ele é um movimento que se atualiza. Jacques Ellul, um pensador reformado francês, ele chega a falar que Apocalipse é uma arquitetura em movimento. É como se você estivesse vendo uma película que está se movimentando no cinema, e você está vendo os atos acontecendo, e esses atos indo e vindo num constante movimento, e sempre presente, sempre atualizado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que no livro de Apocalipse, que é um livro teoricamente futurista, nós vamos encontrar o livro de Apocalipse com movimentos que falam do nascimento de Cristo. Portanto, é um movimento que sempre se atualiza. O livro de Apocalipse, ele é dinâmico na sua abordagem. Segunda coisa é que nós temos que tomar cuidado ao ler o livro de Apocalipse naquela perspectiva de um homem que ficou muito conhecido no mundo, chamado Wim-Malgo. O Wim-Malgo era o seguinte: tudo que acontecia, por exemplo, as manifestações populares agora do Brasil, ele tinha que abrir o livro de Apocalipse e tentar descobrir o que o livro de Apocalipse tem a ver com esse movimento aqui. Então vão encontrar que de alguma forma o livro de Apocalipse tem que estar falando desse movimento. Então vamos descobrir isso aqui. Não funciona dessa forma. O livro de Apocalipse não é assim. O livro de Apocalipse é um livro que está sempre falando de referência como um pretexto atual, mas sempre de alguma coisa fundamental e permanente para sempre. Então nós precisamos tentar entender o livro de Apocalipse assim. O tema do livro de Apocalipse básico é: tudo está sob controle de Deus. A história não segue para um fim caótico, embora os homens sejam caóticos, mas a história segue para um propósito de Deus. A perspectiva da história na visão cristã, ela é ascensional, não cíclica, como as universidades humanistas e secularistas ensinam, que nós estamos vivendo num ir e vir infinito, que não vai chegar a lugar nenhum. Não, a Bíblia, ela fala de começo, meio e fim. Deus começa um projeto e Deus vai levar a termo esse projeto da história, e não há nada, absolutamente nada, que possa tomar da mão de Deus o controle, porque não existe no livro de Apocalipse também nenhum maniqueísmo ou dualidade de bem e de mal. Ou seja, o mal não está no mesmo nível de Deus. Deus é Senhor da história, e Ele está conduzindo a história como Ele quer conduzir, e Ele vai sempre fazer isso na sua história. E o livro de Apocalipse também é um livro que fala muito da glória do Cordeiro. O centro do livro de Apocalipse é a figura do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto. Quando nós cantamos ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, nós estamos cantando alguma coisa profundamente apocalíptica. Nós estamos cantando alguma coisa que tem um conteúdo absolutamente apropriado ao que nós estamos falando aqui. Nós estamos cantando ao Senhor que se assenta no trono e ao Cordeiro, porque Ele pertence à salvação. O livro de Apocalipse é uma revelação desse Cordeiro vitorioso, o Cordeiro que pode abrir o livro, o Cordeiro no qual toda a hermenêutica da história se encontra, o Cordeiro que desvenda o segredo da história e nos aponta para o significado maior desta história. Portanto, o livro de Apocalipse, a gente tem sempre que pensar nisso aí. João começa a ter as visões, e a visão dele se concentra no trono, de onde saem todas as ordens. Nós estamos aqui agora estudando o 7º selo. Nós vimos que os 6 primeiros selos são o que a gente chama dos componentes da história, os elementos que agem na história, inclusive a oração. E o capítulo 7 é o capítulo que vai abrir, ele é o capítulo que abre o que a gente chama das 7 trombetas, que são os juízos de Deus. A gente deve estudar
um pouco mais adiante. Mas por hoje, basta nos pensar um pouquinho no que o texto está nos ensinando aqui no capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro, esse que pode abrir o livro, e somente ele, porque somente ele é digno, quando o Cordeiro abre o 7º selo, que são esses componentes da história, a Bíblia diz aqui que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Você já pensou em silêncio? Silêncio é perturbador. Você entra no seu carro, você já aperta o botão porque você não quer silêncio. Você chega na sua casa, você liga a televisão, liga o rádio, o som, porque você não quer silêncio. Se há uma coisa que nós não queremos é silêncio. Porque o silêncio, ele é profundamente perturbador. Quando nós estamos numa reunião de oração e alguém resolve ficar um período maior de silêncio, isso incomoda. Vamos colocar alguma coisa aqui. Vamos enfiar alguma coisa. Nós somos uma geração de barulho. Nós somos uma geração que gosta de movimento. Eu me lembro que quando nós estávamos morando nos Estados Unidos, nós alugamos uma casa num local bem isolado, num local bem tranquilo. E depois de um determinado tempo morando ali, eu percebia que quando a gente ia dormir, eu ouvia um barulhinho estranho, como se fosse um zunido muito lá no fundo, né? E eu um dia disse para minha esposa, minha filha, vocês sentem esse negócio também? E tanto a Priscila quanto a Sara eram capazes de perceber a mesma coisa que eu percebia. E nós chegamos à conclusão de que, como era uma região onde havia muito silêncio, o que nós estávamos ouvindo ali era o barulho do silêncio. Essa coisa de silêncio demais, ele vai lá no fundo, porque nós somos uma geração de imagens de sons. Nós temos sons por todos os lados, som de TV, som de rádio, som de vizinho, som de buzina, som de carros. O de vizinho talvez, provavelmente é o mais complicado, né? Principalmente quando você tem a Lina e o Vanderlúcio assim como vizinho, o negócio fica bem complicado, né? Mas o barulho é um negócio perturbador. O silêncio é um negócio perturbador. Nós não gostamos do silêncio. A gente brinca com esse texto aqui dizendo assim, bem, se há silêncio de meia hora no céu, algumas pessoas não poderiam estar lá. E aí você começa a imaginar quem é que não poderia estar no céu, né? Alguém disse que os italianos não poderiam estar no céu. Minha avó era italiana, né? Porque dizem que se dois italianos, o navio naufragar no alto mar, e eles começaram a conversar, fique tranquilo, porque eles vão chegar lá na beira do mar. É só começar a conversar, que eles vão gesticular tanto que vão chegar na beira do mar. Então o italiano não poderia ir para o céu de jeito nenhum, porque meia hora de silêncio seria mortal para eles, né? Alguém disse também que outro grupo que não poderia ir para o céu são os pentecostais. Tem barulho demais e eles gostam de barulho, e aí como é que vai ficar sem um aleluia naquela hora, daquele silêncio? Negócio complicado, né? Mas aí eu brigo com os calvinistas dizendo o seguinte, olha rapaz, eu acho que o louvor apocalíptico está mais para pentecostal do que para calvinismo, viu? Porque se há muita coisa, e barulhos, sons de muitas águas, a Bíblia descreve o louvor como som de muitas águas no livro de Apocalipse, alguma coisa estrondosa, maravilhosa, que enche todo o espaço, né? Agora as pessoas disseram, e aí eu nem queria citar esse negócio aqui, mas algumas pessoas disseram para mim que quem não poderia ir para o céu são as mulheres. Eu sei que eu vou apanhar quando eu sair daqui, mas tudo bem, é só a tentação, eu não resisti à tentação, e eu não pude deixar de dizer para vocês isso aí, né? Mas se a minha esposa, uma vez eu perguntei para ela quem não poderia ir para o céu, e ela estava dando aula para alunos adolescentes na escola pública nos Estados Unidos, e ela diz assim, olha, a coisa mais mortal que existe para os adolescentes da minha classe, e quando eles estão fazendo muito barulho, eu coloco eles de castigo, fica em silêncio aí. A coisa pior que pode acontecer para um adolescente na minha classe é de colocar em silêncio. Silêncio é o que mata. Mas eu vi um pai uma vez dizendo para mim, pastor, eu acho que nós nunca conseguiríamos silêncio de criança de 4, 5 anos. Porque quando a gente diz assim, fica em silêncio, elas perguntam, por quê? Aí você fala, meu filho, você fala demais, meu filho, tudo para você por quê? Ele disse, é mesmo, né pai, por quê, hein? Continua fazendo a mesma pergunta sempre. Mas o fato é que no céu há um silêncio aqui agora de meia hora. E é um silêncio perturbador. Porque esse silêncio aqui agora é o silêncio que vai fazer eclodir os juízos de Deus.
E esse tempo de interrupção, esse corte, essa quebra aqui, como diz Jack, o silêncio é o sinal do fim dos tempos ou da sua realização. Mas na literatura bíblica, silêncio é sinal da presença do Senhor Todo-Poderoso. Isso aparece lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou aparece também em Zacarias capítulo 2, versículo 13. Então agora se introduz aqui as 7 trombetas. Curiosamente, é o toque das trombetas diante da indestrutível e inconquistável Jericó, o toque da 7ª trombeta é que também faz eclodir todas as coisas e todos os juízos de Deus. O povo de Deus vai, e quando no 7º dia eclode as trombetas, é nessa hora que todo juízo se manifesta. Então o que o texto agora vai falar dessas 7 trombetas são os juízos de Deus que acontecem na história. Há o silêncio que antecede essas realidades profundas e misteriosas que nos serão aqui apresentadas. Esse silêncio é profundo, esse silêncio aqui é reverente, é enigmático, é desafiador, é incômodo, é o silêncio para a preparação das sentenças que Deus, do juiz, que não pode se enganar, vai dar. Então não dá para achar aqui testemunhas falsas e subornar, porque o silêncio aqui agora é imposto por Deus. É o silêncio da natureza, é o silêncio da expectativa do que virá. Ao silêncio segue-se outra coisa muito interessante. Então vi, capítulo 8, versículo 2, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Cada um deles se posiciona. Vem outro anjo e fica de pé junto ao altar com incensário de ouro. Incensário é uma vasilha grande, onde se colocavam os incensos. E agora então esse anjo se apresenta agora diante de Deus com um incensário de ouro. E dentro desse incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo a Deus. Agora os incensos serão apresentados a Deus. Mas o que é que vem junto com esses incensos? O que é que vem diante dessa coisa que queima, esse cheiro, essa fumaça, que é simbolicamente aqui agora apresentada a Deus? Capítulo 8, versículo 3, vai nos dizer que foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Este anjo agora vai pegar o incenso com as orações do povo de Deus e vai apresentá-la a Deus. Ou seja, o que vai ser levado aqui agora, logo depois desse grande silêncio, é essa manifestação aqui das orações. Então agora nós vamos entrar na questão das orações dos santos. O que é que é levado a Deus? O que nós pedimos. O que é que o anjo tem para oferecer? O que existe de tão precioso ali para ele levar, apresentar diante do altar de Deus de forma tão solene, depois de meia hora de silêncio? As orações. O que Deus vai fazer é exatamente pegar as nossas orações, e essas orações agora se tornam as oferendas. É o sacrifício com o qual Deus se agrada. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento da oferta que chegava de forma agradável ao nariz de Deus. É uma forma antropomórfica, é atribuir formas a Deus. Mas aqui agora os anjos apresentam a Deus esse incenso. São as orações. E isso é extremamente importante e é seguido logo depois do silêncio e é seguido antes do julgamento. Antes do julgamento chegam diante do trono de Deus as orações. Oração é alguma coisa que chega ao trono de Deus. Deixa eu falar de algumas coisas que têm me incomodado em relação à oração. Primeiro, nós precisamos entender que tipo de oração chega lá. Olha como é que o texto fala. Foi oferecido orações de todos os santos. Presta atenção, porque essa expressão santos na Bíblia pode dar uma ideia de que são Santo Antônio, São José, São Benedito. Não. A expressão santos aqui é para o povo redimido de Deus, para a igreja de Deus. Então, o que é levado agora? As orações de todos os santos. A minha oração hoje, ela se une com a oração da minha avó, que morreu no Evangelho, depois de ter sido muito tempo uma mulher muito envolvida com esoterismo, mas morreu no Evangelho, né? Com a oração de pessoas que já foram embora e que já não existem mais, de igrejas
da opressão, igrejas que foram de pessoas que morreram como mártires, de igrejas daqui da região que oram comigo e oram conosco no mesmo propósito. Você às vezes fica perturbado com o que você vê nos jornais e você ora. Essas orações se unem aqui com as orações da Igreja Batista, com as orações da Igreja de Cristo, mas se unem também com as orações de todos os santos, de todos os tempos. Diante de Deus agora são levadas as nossas orações. E nós precisamos entender exatamente isso aí, que o que o anjo vai oferecer a Deus são as orações. Nossas orações, elas ocupam, dentro do componente da história de Deus, um espaço extremamente importante, causando profundo impacto sobre a história da humanidade. E Deus se agrada dessas nossas orações. A pergunta que fica é: por que não oramos? Por que não oramos? Se orações são coisas tão importantes, e é alguma coisa tão importante aos olhos de Deus, por que não oramos? A realidade é que nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Eu não sei como é que está a sua vida de oração. Eu sei como é que está a minha vida de oração. Eu sei quão desafiador é orar. Eu sei quão difícil é orar. Mas eu gostaria de desafiar você a não parar de orar, a não deixar de orar. A pergunta simples e a reação simples que normalmente existe nessas horas é das pessoas dizerem: pastor, eu oro, mas parece que minha oração não passa do teto. O céu é de bronze. Eu digo: a sua oração não precisa passar do teto, ela só precisa ser feita. Qual tem sido o motivo da sua oração? Por que é que você tem orado? Honestamente, Dr. Russell Shedd faz uma colocação muito interessante no comentário dele aos Efésios, dizendo o seguinte: os santos da história do cristianismo eram homens que passavam horas em oração que pareciam minutos. Nós passamos minutos que parecem horas. Eu não sei se você já teve o cuidado de olhar quanto tempo você gasta em oração. Não faz isso não. Você vai ficar com muita vergonha de você. Oração é um negócio muito complicado para nós. Mas a pergunta que fica é: se oração ocupa um lugar tão central e tão importante, se é aquilo que nós apresentamos a Deus, por que é que isto ocupa um espaço tão pequeno na nossa agenda de prioridades? Se a coisa mais importante a ser oferecida a Deus são as orações dos santos, por que é que oramos tão pouco? Somos um povo cada vez mais dependente nossa técnica e menos das nossas orações. Acreditamos que a igreja é forte quando o seu púlpito é cheio de erudição e de eloquência, e quando nos bancos estão sentadas pessoas brilhantes, ricas e influentes. Mas isso é um falso senso de poder. Igreja é forte quando ela aprende a orar. Sua vida é fraca espiritualmente. Você vive num mundo de dúvidas e tentações, porque normalmente você se esquece da oração. Você parou de orar. Você não aprendeu a orar. Você não tem atração para a oração. Mas o que está sendo oferecido aqui são as orações. As orações se dirigem ao trono de Deus. Pode ser que você não esteja exatamente consciente disso quando você ora. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 22, ele fala que nós temos uma ousada intrepidez de irmos ao Santo dos Santos e orar. A expressão dele, intrepidez e ousadia, é uma expressão muito interessante, porque chegar diante do Deus Santo, com as nossas orações frágeis, pusilânimes e contraditórias tantas vezes, ou de corações pecaminosos, ou de lábios impuros, chegar diante de Deus com essas orações frágeis, a gente fica perguntando: o que é que vai acontecer com essas orações tão frágeis? Meu irmão, lembra o seguinte: o que é forte não é a sua oração. O que é forte é o Deus que ouve a sua oração. Você só precisa de uma coisa. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 9, 26. Duas coisas: crer que Ele existe. Segundo, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Você precisa orar crendo que quando você ora, essas frágeis orações suas se multiplicam, elas são somadas e são levadas ao altar de Deus e é levado à presença do Deus Todo-Poderoso. E é exatamente isso aqui que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. O anjo agora pega as orações frágeis e leva a Deus. As suas frágeis orações, elas são extremamente fortes quando algumas coisas acontecem com elas. Antes de entrar nesse aspecto, eu gostaria de falar uma outra coisa curiosa. Que oração aqui, meu irmão, tem conotação universal. Ela envolve a oração de todos os santos, de todos os lugares, em todos os tempos. A oração de uma geração se junta à oração com o clamor piedoso de outras gerações. Orações dos nossos avós se juntam com as orações nossas. Eu fico pensando muitas e muitas vezes, com gratidão a Deus no meu coração, em pensar que o meu sogro era um homem de oração. Eu fico pensando quantas orações ele fez pelos seus netos, pelos seus filhos. E quando a gente ora hoje, nós estamos nada mais, nada menos do que juntando as orações que ele já fez, e ele já está na glória. Então, quando um povo, uma geração, o povo de Deus se reúne diante do Senhor para orar, isso glorifica a Deus. E oração, em Apocalipse, ela tem um conteúdo estranho, e dá até para falar, porque em português, oração é ora, tracinho, ação. É uma conspiração, é uma ação conspiratória, é uma ação da oração. A gente acha que orar não é alguma coisa importante. Tem uma piadinha que fala de uma irmã que chegou na casa do pastor, tocou a campainha, queria conversar com o pastor, e a esposa do pastor atendeu a porta. Ela disse assim: o pastor está aí? Ela disse: está, mas ele está orando. Ela disse: bem, já que não está fazendo nada, será que dá para sair para a gente fazer uma visita agora? Você está entendendo a lógica? É mais ou menos assim que a gente pensa. Mas oração é uma conspiração. Quando você, e isso é fantástico para o meu coração, eu tenho algumas pessoas que oram por mim há muito tempo. Tem uma mulher do Formoso, do Araguaia, Dona Julinda. Toda vez que eu encontro com ela, é uma mulher muito querida minha, ela é idosa. Toda vez que eu encontro com ela, eu sei que ela é uma mulher de oração. Eu olho nos olhos dela e pergunto assim: Dona Julinda, a senhora está orando por mim? E sempre ela me diz: eu estou orando pelo Senhor. Nunca deixei de orar. Eu falei: então, eu imagino que o meu nome deve ser o primeiro da lista. Por quê? Porque quando a senhora começou a lista de oração, meu nome era o último, né? Mas agora, com o passar do tempo, eu tenho que estar no primeiro lugar. Dona Julinda, não esqueça de mim. Por quê? Porque é aquele tipo de gente que olha para a coisa e diz assim: vamos orar, porque Deus vai fazer. Vamos conspirar por meio da oração. A gente nem sempre tem essa ideia da conspiração. Às vezes as coisas estão complicadas, a situação é tensa, desanimadora, mas pessoas cheias de fé começam a clamar e Deus atende. Parece estranho, mas quando a gente ora, Deus atende. Alguém disse o seguinte, que quando nós oramos, os céus se movem, o inferno treme, e na terra coisas começam a acontecer. Nós precisamos acreditar de que esta frágil oração nossa, ela é poderosa e é conspiratória no mundo espiritual. Agora, nossos temas de oração, quais são? Se nós vamos orar com todos os santos, quais são os temas que vão estar envolvendo a nossa oração? Se você é do tipo que só ora por você, não tem nenhum problema orar por você. E se você só ora por sua família, não tem nenhum problema orar por sua família, né? Eu estou dizendo que o seu tema está pequeno. Precisa ter uma visão mais abrangente da oração. Desagregação familiar, crises pessoais, desagregação moral, corrupção no país, destruição dos valores morais. Essas coisas são coisas pelas quais a gente deveria orar. Conversão de uma nação, orar por conversão de pecadores, de pessoas que estão perdidas, santificação da igreja, liderança ungida, clamor por um povo, por uma situação política, situação moral. Nós precisamos aprender a orar. Essas orações, elas são impressionantes. Por quê? Olha o que acontece. O que acontece com sua frágil oração? Versículo 4 diz aí: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo, olha que química interessante. Imagine que agora ele está com o incensário na mão, está com os incensos e as orações. O anjo toma o incensário e o que ele faz com esse incensário que estão os incensos e as orações? Ele vai lá e pega do lado aqui
e eu estou tentando imaginar aqui um laboratório, ele pega aquelas coisas que estão ali, as orações e o incensário, e ele traz aqui alguma coisa extremamente importante para aquele incenso. O que ele traz? Fogo. Porque, meu querido irmão, sem o fogo do altar, a tua oração não vale nada. Agora tem uma coisa interessante. É necessário que a tua oração, que não vale nada, suba, para que com essa química divina, as coisas comecem a operar. Pare de duvidar dos problemas que você tem, e pare e comece a orar pelos problemas que você tem. Quando você encontrar com uma pessoa que for muito incrédula, e você começar a dizer, cara, não tem jeito para essa pessoa aqui, ótimo, eu acho que essa pessoa é a pessoa pela qual você precisa começar a orar. Algumas pessoas falam assim para mim, pastor, falando, tá, é uma pessoa muito boa, só precisa converter. Eu falo, complicado. Complicado, sabe por quê? Porque pessoas que se consideram boas são as mais difíceis de se converter, porque elas não precisam de um salvador. Para que elas precisam de um salvador? Comece a orar pelos temas que são os mais complexos para a sua vida. Comece a orar por aqueles problemas, e quando você começar a orar, diz, Deus me dá fé, Senhor, me ajuda a crer, não é possível. Mas você está levando as tuas frágeis orações, de corações frágeis, de gente frágil, de gente claudicante, na presença de um Deus. E quando essa oração chega ali, o anjo pega aquelas orações complicadas, confusas, ele pega o fogo, ele bota dentro. E quando as orações, elas são tocadas por esse fogo do altar, diz a Bíblia, que ele enche do fogo do altar e pega estas orações e atira à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Curioso, né? O que é que volta para a terra? O que volta para a terra, meu querido irmão, é a oração que foi. O que volta para a terra é o que foi. O que que foi? O que que você tem orado ultimamente? Qual é o pedido da sua oração? É o que vai voltar. É aquilo pelo qual você ora é que volta. Mas se você não ora por nada, não vai voltar nada, porque você não pediu nada. Então, acredite, o mais frágil cristão, a pessoa mais fraca na fé, a pessoa mais carregada de dúvidas, a pessoa mais insegura nas suas convicções, a pessoa que está enfrentando as lutas mais profundas do coração, quando ela bota o joelho no chão e ela clama pelo sangue de Jesus, quando ela clama pelo fogo do altar, meu querido irmão, isso é absolutamente conspiratório. Absolutamente conspiratório. E nós precisamos exatamente aprender isso. Estude, por exemplo, uma coisa interessante é estudar as orações da Bíblia. Quais foram as orações de Jesus? Nós sabemos de pelo menos 2 orações elaboradas de Jesus. A oração dominical. Qual é o tema das orações dominical? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Pois teu reino. Olha o conteúdo da oração. Vai para a oração, João 17, a oração sacerdotal. Por que é que Jesus ora? É interessante. Você não vê nas orações apostólicas e nem cristológicas, você não vê orações muito particulares, não. A maioria das orações é oração com temas muito mais abrangentes. Outra coisa, lê as orações apostólicas. Atos capítulo 4, a igreja está perseguida. Aí você espera que a igreja vá orar para Deus livrar da perseguição política, né? O Sinédrio está querendo arrebentar a igreja. Os homens estão reunidos para matar a igreja. Aí eles oram. E o conteúdo da oração deles é surpreendente. Porque eles não oram pedindo para que Deus tire a tribulação. E nem a perseguição.
Eles não oram dizendo: Deus, olha aqui como é que as pessoas estão se levantando e tal. Pai, tira a gente dessa aflição. Interessante, eles não oram por isso. Sabe o que eles oram? Deus, os reis da terra têm se levantado, como a palavra tua já disse lá em Salmo 2. Levanta os homens contra o Senhor e seu ungido. Então agora, Deus, já que é esse tempo que está se cumprindo a profecia lá, dá força a gente para a gente continuar firme nesse momento. E seja o que for, a gente vai estar firme. Olha que coisa interessante as orações. Olha a carta de Paulo. Paulo ora 2 vezes pelos irmãos de Efésios. Ele ora dizendo: Deus, que o Senhor dê espírito de entendimento, abra os olhos do coração das pessoas, da igreja, para que... A oração de Paulo, uma oração completamente diferente das orações que normalmente nós fazemos. Eu não estou dizendo que você não tem que orar pelos seus motivos particulares, e a Bíblia nos dá base para isso, mas nós precisamos aprender que tão logo as orações chegam ao trono de Deus, o anjo retira dos incessários e joga na terra. E todos esses elementos descritos aqui referem-se a juízos de Deus sobre a humanidade: trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É assim que se dá a experiência aqui na abertura do sétimo selo, e que vai iniciar agora as trombetas, que são juízos de Deus. E.M. Bounds é um homem que escreveu muito sobre oração. Todos aqueles que já estiveram envolvidos com a ABU, com movimentos da MPC, leram muito Bounds. Bounds é um cara piedoso, né? Então é uma leitura assim que a gente sempre deu muito para pessoas que estão buscando a Deus, querem aprofundar um pouco mais a vida de Deus, com Deus, a vida de oração. E o Bounds é um homem que escreve com muita propriedade sobre a oração. Um dos homens que fala com maior propriedade sobre a oração, para mim, é Bounds, né? E.M. Bounds. Olha o que ele disse. Algumas passagens nas Escrituras nos dão uma visão das imensas áreas sobre as quais a oração exerce sua influência. O efeito das orações chega a regiões ainda não alcançadas pela linguagem ou influência cristã, e traz bênçãos sobre elas. Paulo esgotava seus recursos da linguagem e pensamento quando orava. Ele estava consciente que existiam áreas ainda não desvendadas, e estava consciente da necessidade de trabalhar contra os inimigos ainda não conquistados. Essas são as orações que Deus quer de nós. E esse texto me desafia muito, 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 sabe? Mesmo porque, se há uma área que nós precisamos revitalizar profundamente, é a área da nossa oração. Nós temos reunião de oração aqui na igreja. E o grupo é um grupo fiel, mas pequeno. Poucas pessoas oram. É um horário complicado, aparentemente, 7h30 da manhã, na quarta-feira. É um horário complicado, aparentemente. Mas eu não creio que o problema da gente ter uma frequência tão pequena nas nossas reuniões de oração se dê porque nossas agendas estão muito carregadas. Não. Eu honestamente creio que a oração, a reunião de oração da igreja, ela reflete o nível de vida espiritual que a gente tem. E como a gente tem dificuldade de orar. Como a gente tem dificuldade de orar. Ela reflete a crise da gente com a oração, né? E esse texto é um texto que nos desafia. O 7º selo abre as 7 trombetas. Mas o 7º selo mostra-nos o impacto da oração na história da humanidade. Que Deus nos ajude.